160 km por 4 litros, mantém, ó, vai dar 40 km por 1 litro. Tu poderia fazer a comparação nas mesmas grandezas. Tu tem uma grandeza aqui de distância, tá? E outra a capacidade. Tá? A distância é dada em quilômetros e a capacidade é dada em litros. O volume ali é dado em litros, certo? Então pensa comigo assim, ó, com 40 quilômetros corresponde a 1 litro, certo? Com 80 quilômetros corresponde a 2 litros. O que ele comparou? Ele fez comparações assim, ó. Se eu dividir esse com o seu correspondente, eu posso dividir esse com esse correspondente e eu vou ter a mesma divisão. Opa, botei aqui 80 é 2, ó. Vai dar a mesma constante de proporcionalidade, ó. 40 dividido por 1 dá 40, 80 dividido por 2 dá 40. Esse aqui está em quilômetros, esse aqui está em litros. Mas tu poderia comparar também, ó, nas mesmas unidades, certo? Poderia comparar. Se eu comparar 40 em relação a 80, do outro lado eu vou comparar 1 em relação a 2. 1 litro em relação a 2. Então 40 em relação a 80 dá esse mesmo valor, né? Só dividir por 40 em cima e dividir por 40 embaixo. 40 dividido por 40 dá 1, 80 dividido por 40 dá 2, né? E aqui já está na forma irredutível. Isso aqui a gente fazia na mesma unidade, a gente fazia essa comparação aqui, geralmente quando a gente trabalhava com as regras de 3, porque a razão, a proporção, na regra de 3 a gente inicialmente a gente observa razões, né? Igualdade entre razões, ou igualdade de uma razão com o inverso da outra, né? Na regrinha de 3. E daí na regra de comparação e razão não tem unidade. Então se eu pegar quilômetro com quilômetro aqui, perde a unidade, fica só com um valor 1,5. E aqui também litro em relação a litro, 1,5. Mas agora o tipo de comparação que eu estou fazendo, ele tem unidade. Então ele tem uma unidade de medida. Tá? Não é uma razão, é uma taxa de variação, então. Então aqui é uma taxa de variação que eu estou vendo. Ó. Aqui eu estou pegando 40 e comparando com o seu correspondente na outra grandeza, né? 1 litro, e fazendo a mesma coisa, 80 quilômetros, a seu correspondente, 2 litros. O que acaba acontecendo aqui, ó, quando eu faço essa comparação, eu não tenho uma razão, eu tenho uma taxa de variação. Por que é uma taxa de variação? Porque eu tenho essa unidade aqui, ó, quilômetros por litro. Tá? 80 quilômetros em relação a 2 litros, eu tenho essa taxa de variação também, 40 quilômetros por litro, que dá a mesma taxa de variação. A taxa de variação é constante. Então, a gente tem que saber quando faz a comparação entre as mesmas grandezas, que daí eu tenho razão, e com comparação com grandezas diferentes, né? Produz uma taxa de variação aqui. Em algumas situações, tu compara duas grandezas, mas daí elas são do mesmo tipo e elas vão te dar razões também, mas daí... Tá? Então o cara entendeu ali que é proporcional, né? 4 números A, B, C e D, não nulos, nenhum pode ser 0, formam nessa ordem uma proporção quando tu tem igualdade entre... Aqui já está misturando, ó, essas ideias, né? Uma proporção é uma igualdade entre razões, tá? Então
A sobre B aqui não pode ser não poderia ser uma taxa de variação, e C sobre D também não, porque daí a gente não tem algo, a gente não chama de algo proporcional, né? A gente, igualdade entre taxas de variação, tá? Mas então, A sobre B é uma razão, C sobre D é uma razão, então, e quando tu tem igualdade de razões, tu tem algo que é proporcional. Duas razões são iguais, nós temos proporcionalidade. Os conceitos de razão e proporção são utilizados em diversas situações do dia a dia. Veja a seguir uma situação de aplicação desses conceitos. Vamos ver a situação 2, ó, escala, né? Trabalhando de escala. Vamos ver aqui, ó. Todo mapa que se preze, né? Ele tem ele te dá uma ideia de dimensão, né? Cada 1 centímetro aqui, ó, corresponde, na verdade, 71 milhões de centímetros. É isso que ele está te dizendo. Ó. Cada 1 centímetro, todo o mapa ele tem que te dar uma escala, tá? Cada 1 centímetro corresponde a 71 milhões de centímetros. Ou seja, se tu utilizar 2 centímetros, se a distância de um ponto até o outro é de 2 centímetros, tu sabe que é 142 milhões de centímetros. Daí, o interessante seria transformar esses 142 centímetros em metros, quilômetros, né? Para a gente trabalhar. Vamos até dar uma observada aqui, ó, quer ver? A escala 1. Deixa eu trocar a caneta aqui. Um centímetro, a escala, corresponde a 71 milhões. 1, 2, 3, 2, 3 milhões. 71 milhões de centímetros. Tá? Então, observa como é bem tranquilo a gente ter uma ideia em metros primeiro, né? Olha, cada 100 metros, cada grupo de 100 centímetros, se eu fizer pacotes, se eu distribuir a quantidade total de 100 em 100 centímetros, eu tenho 1 metro. Então, distribuir toda essa quantidade de centímetros aqui, de 100 em 100, eu vou ter a quantidade em metros. Então, esses 71 milhões de centímetros, ele corresponde a 71, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vou cortar esses 2 zeros aqui, ó, ou seja, 1, 2, 3, 710, 1, 2, 3 metros, tá? Então, 1 centímetro corresponde a 710 mil metros. Outra coisa, cada 100 centímetros, 1 quilômetro, uma régua de 100 centímetros, uma régua de 100 centímetros, 1 metro, né? Certo? Bom, outra coisa, cada 1000 metros corresponde a 1 quilômetro. Então, para a gente ter uma noção de quilômetro, né? Então, 1 centímetro do desenho, a escala está te dizendo assim, ó, que 1 centímetro do desenho, tá? Tem 71 milhões de centímetros reais, de quantidade real, né? Então, 1 centímetro é 710 mil metros. E cada 1000 metros, então, eu dividi isso aqui por 1000 metros, é pegar 710, 1, 2, 3, dividir por 1000 é dividir, cortar os 3 zeros, isso aqui vai dar quilômetros, né? Então, isso, 710 quilômetros. Daí tu tem uma ideia, né, transformando, porque quando tu vai viajar,
importante saber quantos quilômetros tu vai fazer, né? Porque daí te dá uma ideia de tempo, né? Digamos, tu vai viajar de carro, tá? Te dá uma ideia de tempo, né? De quanto tu gasta de gasolina, isso tudo é importante. Vamos ver, por exemplo, dentro do Rio Grande do Sul. Porto Alegre e Bagé, não chega a 300 quilômetros, só para tu ter uma ideia. Certo? Então, Porto Alegre, Torres. Não, tem que ser Alegrete. Porto Alegre e Alegrete, por exemplo. Dá, sei lá, não chega a 700 quilômetros, não, 600 e poucos quilômetros. Então, no mapa do Brasil ali, nessa escala aqui, por exemplo, considerar 1 centímetro de distância entre um ponto e o outro corresponde a mais do que a distância entre Porto Alegre e Alegrete, tá? 690 quilômetros, se não me engano, Alegrete, tá? Olha só então. Então, Porto Alegre está aqui, ó. Claro que esse mapa aqui está ampliado para mim, certo? Alegrete fica nessa região, se não me engano, aqui. Mais ou menos nessa região aqui, Alegrete. Então, isso aqui, ó, no mapa real ali, né? Esse aqui não é o meu mapa real, esse aqui está ampliado, certo? Quer dizer que isso aqui, ó, tem menos do que 1 centímetro no mapa desta escala. Ok? A distância de Porto Alegre até Alegrete, dá uns 690 quilômetros, se não me engano. Tá? Então, provavelmente vai passar um pouquinho. Tá? Vai passar um pouquinho. De repente, tu consegue sair do Rio Grande do Sul com 710 quilômetros. Isso pensando em linha reta, né? Porque, tu sabe, né? As estradas... Então, nem tudo... Mais uma vez, nem tudo são flores. Daí o ideal seria viagem de avião, né? E tudo mais. De Porto Alegre a São Paulo, dá mais de 1000. Eu acho que dá mais de 1000. Não lembro agora. Dá próximo a 1000, tá? Mas o que ele quer que tu observe? Olha só. Nesse mapa a escala é de 1 para 71 milhões, ou seja, cada centímetro representado no mapa corresponde a 71 milhões de centímetros. Ele transformou tudo para quilômetros, 710 quilômetros, tá? A distância entre Florianópolis e Manaus no mapa tem aproximadamente 4,2 centímetros. Florianópolis e Manaus, cada 1 centímetro é 710 quilômetros. Então, tu vai pegar 402 centímetros e multiplicar por 710 quilômetros. Tá? Então, para calcularmos a distância real entre as cidades em linha reta, né, podemos montar uma regrinha de 3. Ó. Aqui, ó, ele está na regrinha de 3, ele está comparando agora, ele está comparando 1 centímetro aqui do desenho, não, 1 centímetro da escala, né, que corresponde a 710 quilômetros, e 4,2 centímetros, que é a distância, e aqui ele calcula a distância real, então. A distância real passa o 4,2 multiplicando aqui, a distância real multiplicando aqui, ó, 4,2 vezes 710, a distância entre Florianópolis e Manaus é quase 3.000 quilômetros em linha reta. Tá, ó. Em linha reta, 3.000 quilômetros. Então significa aproximadamente 1000 de Porto Alegre a São Paulo, né? Ó, São Paulo está aqui, Porto Alegre
Então essa distância mais ou menos aqui, ó, é 1000, ó, dividir 3000, essa quantidade aqui em 3 partes iguais. Essa distância aqui é mais ou menos essa distância daqui até aqui, ó, de Porto Alegre a São Paulo. Está em torno de 1000 quilômetros São Paulo. A gente já pode fazer uma comparação. Tá? Então, quase 3000 quilômetros de Florianópolis a Manaus. Não é 690. Puxa, eu sabia quanto é que era a distância de Porto Alegre a Alegrete, mas eu acho que é menos. É menos sim que 690, deve estar uns 500 e alguma coisa. Não lembro, tem que verificar de novo. Tá? Daí então foi o que ele fez, ó, 4,2 vezes 710. Me deem um oi aí que eu quero saber se vocês estão acompanhando, por favor. Oi. Oi. Obrigado, Maria. Tá, mas e a Kézia? Me dá um oi aí, Kézia. Ó, o João Vitor tá aí, ó, Zana, tô aqui, beleza. Estão acompanhando? Opa! Ó, o Samuel tá aí. Senão eu penso que eu tô falando sozinho. Firme e forte. Beleza, então tá. Obrigado. Ó. Agora a gente vai ver razão, que é o que nos interessa, na verdade, que é a razão entre segmentos. Então isso aqui foi só uma retomada ali para tu ver a comparação, né? Vamos ver a razão entre segmentos. Vamos ver quem é essa pessoa aqui, não tem nome dela? É bom quando tem nome, que daí a gente faz umas piadinhas. Ao medir um segmento com régua, obtemos uma medida imprecisa, é verdade. Por isso, quando usamos a régua para determinarmos uma medida, devemos considerar que a razão obtida é uma aproximação. Outra coisa também, além, ali ó, na página anterior, tem outras situações, né? Olha só. A distância de Florianópolis até Manaus, tá? Em linha reta, não é uma linha reta. Em linha reta não é uma linha reta, porque tu sabe que o Brasil ele não é plano, né? Pensando no contorno do Brasil, ele não é plano, ele é abaloado assim, ó. Então, essa linha aqui, ó, vista de lado, na verdade, ela é uma curva, né? Porque o Brasil, que é um dos maiores países do mundo, né? Então essa região aqui, ela é uma região que faz parte da calota, uma calota da esfera, né? Queira tu ou não, não. Queira alguns ou não, né? Mas a nossa Terra, ela não é plana, certo? Então o Brasil é parte de uma calota, né? De uma superfície assim esférica. Então, na distância entre Florianópolis e Manaus, pegar numa linha imaginária, ela vai ser uma linha curva, né? Mesmo que tu faça a viagem de avião, né? A viagem de avião ela é uma viagem curva, assim, porque ela vai acompanhando a distância em relação ao chão, né? Geralmente o piloto voa na mesma altitude ali, né? Às vezes ele muda, vai um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, que são os tráfegos aéreos ali, mas de qualquer forma a ideia é um percurso curvo, né? Porque isso aqui não é plano, isso aqui é abaloado. Se botar uma bolita em cima do Brasil, ela percorre assim, ó. Ela cai para o lado, né? Certo? Entenderam isso que eu estou falando, né? Então, muito mais por isso também é uma aproximação. A distância entre
entre Florianópolis e Manaus. Exatamente, o Érico, sim, mas no avião é plano. Não, no avião também não é plano. No avião não é plano. O percurso do avião é assim, ó. É isso que eu tava acabando de dizer ali, né, Érico? Ó. Uma viagem transatlântica, por exemplo, dá essa ideia, né? Eu não vou botar fazer pelo lado aqui, mas o avião ele faz um percurso, digamos aqui, ó, que tu esteja na linha do Equador e tu vai para um ponto aqui, ó, ele faz assim, ele tenta manter essa mesma distância aqui, ó, tá? O avião ele faz uma viagem em curva, ele não vai fazer, por exemplo, para ir dessa distância num ponto na Terra e outro ponto aqui, ele não faz isso aqui, ó. Até porque seria muito, digamos assim, ele sobe aqui, faz assim, depois assim, ó. Isso aqui seria fazer um percurso assim, em linha reta, tá? Seria muito gasto de economia, gasto de combustível. O João, boa, João. Se tu for andar de avião em linha reta, tu para em outro planeta. Boa! Muito boa! Vai parar em outro planeta, cara. Não pode. E nem fazer um percurso assim. Seria muito gasto de combustível, né? Os trajetos assim do avião são curvos, né? São curvas, né? Que acompanham a Terra. E tem que ser curvo mesmo, né? Porque até para acompanhar a diferença de pressão, porque o avião ele voa, o avião, aqui está a asa do avião, não sei se é assim, mas eu vou dar a ideia, não, é ao contrário, vou dar a ideia, acho que é assim. Tá? O avião passa a asa passa, o ar passa aqui assim, ó, pela asa do avião, e como a asa tem mais ou menos esse formato, a pressão que é feita em cima é diferente da pressão que é feita embaixo, porque aqui o contorno é maior, ó, aqui o contorno da asa é maior. Então o vento que passa, por exemplo, o vento que passa por aqui, ó, tem um que vem por cima e outro que vem por baixo, certo? Só que eles têm que se encontrar aqui, ó, no mesmo instante. Só que o vento que passa por cima, ele tem que ele percorre mais, ele faz uma distância maior do que o que vem por baixo. O que vem por baixo é reto e o que vem por cima é curvo. Então essa distância aqui é maior. Imagina se tu quer chegar, tu tá nesse ponto aqui, quer chegar nesse ponto, o que vale mais a pena para ti? Tu vir em linha reta ou numa linha curva? Uma linha reta, né? O fato do vento ter que chegar aqui no mesmo, esses dois pontos de vento aqui tem que chegar no mesmo instante aqui, ó, faz uma diferença de pressão aqui, ó. Então essa parte daqui de baixo acaba empurrando a asa para cima e essa que perde pressão, por isso que o avião consegue levantar, e é uma coisa bem natural quando está andando de avião. Quem já andou de avião sabe, né? Que tu tá voando assim, daqui a pouco tu sente aquela sustentação assim, é muito fisicamente natural. tu sentir aquela sustentação, claro, um troço pesado, mas que está sendo sustentado por essas pressões assim, ó, de baixo, na verdade, a velocidade passa por debaixo e passa por cima ali, e faz com que a asa tenha aquela sustentação. Isso aqui é muito interessante. Ô João, eu vou usar essa tua, né, João? Eu vou usar essa tua aí nas minhas aulas. Cara, eu achei muito bom.
Então é isso que acontece, mas sei lá, a gente acaba falando sobre um monte de outras coisas, né? Vamos lá, mas é divertido, a gente tem que ter uma aula que a gente se divirta, vai dizer, né? É boa, gostei. Ao medir um segmento com régua, obtemos uma medida imprecisa, por isso, quando usamos a régua para determinarmos uma medida, devemos considerar que a razão obtida é aproximada, com certeza. Uma aproximação. Razão entre dois segmentos. Tá? Utilizamos a ideia de razão na geometria comparando dois segmentos de reta distintos. Observe os segmentos da reta a seguir. Tá? Eu tenho esse segmento MN aqui, que é bem grandão, e esse RS, que é pequenininho. O segmento MN começa no ponto M e termina no ponto N. Não confunde M de Maria e N de Naria. R e S, né? R pode ser de Ovaldo e S pode ser de Sandoval. Olha só. Podemos comparar a medida dos segmentos usando um compasso. Para isso, mantemos a abertura de medida RS no compasso, como na figura a seguir, e transportamos essa medida sobre o segmento MN, certo? Olha como é tranquilo aqui, ó, tu entender o que ele está fazendo. Está pegando aqui, ó, a ponta seca. Como esse segmento aqui é menor que esse, eu quero contar, por exemplo, quantos segmentos amarelo tem no azul. Ó. Então eu pego a ponta seca do meu compasso, boto em cima do R e a ponta que risca em cima do S. Tá? E começo a ponta seca, não vou perder a medida, do compasso e coloco aqui, ó, a ponta seca no M e risco aqui, certo? Risco aqui, depois ponta seca aqui e risco. E assim eu vou contando quantos RS eu tenho em MN. Tá? Essa é a ideia. Olha ali, ó, o que ele está falando. Ó. Podemos comparar a medida dos segmentos usando um compasso. Para isso, mantemos a abertura de medida RS no compasso, como na figura a seguir, e transportamos essa medida sobre o segmento MN. Ó, ele pega a medida RS e vai marcando aqui, ó. E olha, deu certinho no MN. O que pode acontecer? O que pode acontecer com comparar essas razões é que elas são incomparáveis. O que pode acontecer é que elas são incomensuráveis. E é bem fácil a gente pegar duas medidas incomensuráveis, ou seja, que é impossível contar, mesmo por frações de partes, frações desse segmento aqui, um outro segmento. Daí existem situações que esse segmento aqui é incomensurável com esse. Nesse aqui, ó, eu consegui colocar exatamente aqui, ó, começar no ponto M e terminar no ponto N. E existe técnica ainda que eu posso utilizar o seguinte, ó. Mas e se RS, por exemplo, se RS não coubesse exatamente aqui, ó, se o último RS que eu colocasse, se ele caísse um pouquinho além aqui, ó, tá? Vocês estão vendo que no livro de vocês devem enxergar, ó, estou botando RS aqui, a medida de RS, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, e digamos que o último RS passou do N aqui, ó, tá? Daí o que a gente faz para contar? Eu pego essa mesma medida aqui e repito, tá? E daí marco onde parou o último aqui, parou o último e continuo. Daí eu pego tantas vezes isso aqui for necessário, até que essa medida RS caia no extremo ali, certo? Só que existem medidas, já te falo de antemão, assim, ó, existem medidas que são incomensuráveis. Não importa
quantas vezes tu repetir essa medida aqui, ó, para tentar contar essa em função dessa aqui, ó, tu nunca vai conseguir contar. Tu vai ir até o infinito e não consegue contar, tá? Isso é a ideia de incomensurabilidade, tá? Mas ele diz ali, ó, assim podemos constatar que o segmento RS cabe 6 vezes em MN. Tá? O bom seria montar o segmento MN com a medida RS. Daí tu garante. Desculpa. Daí tu garante que MN tem 6 RS. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui foi na sorte. Agora, se eu pego uma medida RS e faço 6 vezes o RS, e daí digo que é um novo segmento, daí eu estou garantindo, né, que o MN é 6 vezes o RS. E essa aí é a nossa constante de proporcionalidade. O que ele fala aqui, ó, assim podemos constatar que o segmento RS cabe 6 vezes em MN, então MN é 6 vezes o RS. Obtemos assim a razão entre os segmentos. Comparar MN em RS dá 6. Isso aqui é importante eu salientar para vocês o seguinte, ó, essa leitura, ó. O segmento MN, essa razão aqui, ela está nos informando isso, ó. O segmento MN, aquele o azulzão, né, ele cabe 6 vezes no segmento RS. É como se eu fosse comparar a idade de um pai para um filho. Sei lá, um pai que tem 40 anos, o filho que tem 20 anos. 40 dividido por 20 dá 2, olha só. A idade do pai é o dobro da idade do filho. A constante de proporcionalidade vai me dizer quantas vezes um cabe no outro. Eu poderia fazer o contrário? Sim, poderia fazer a idade do filho de 20 anos, comparar com a idade do pai de 40 anos, né? Esse pai aqui teve o filho com seus 20 anos de idade. 20 divide por 20 em cima, 40 dividido por 20 embaixo, 2. O filho tem a metade da idade do pai. E essa constante de proporcionalidade, ela fala quantas vezes isso aqui é, quantas vezes isso aqui é em relação a isso. Daí essa constante de proporcionalidade. Isso aqui é meia vez isso. Tá? Ou o pai, 40 dividido por 20 dá 2. A idade do pai é 2 vezes a idade do filho. Então, pensa comigo aqui, ó. O segmento MN é 6 vezes maior, 6 vezes a idade. A idade não, o segmento RS, ó, a medida do RS. Quando determinamos quantas vezes um segmento cabe em outro, calculamos a razão entre eles. Tá?